Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, gente, e aí, preparados para mais uma aula? Preparados para gabaritar a prova de História e Geografia da Polícia Militar do Estado do Paraná? Eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui está preparado e está se preparando. Afinal, o Gabarita Geoconcurso está desenvolvendo um projeto exclusivo para vocês. E olha, é totalmente estruturado em cima do edital da prova. E hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante. Um assunto que gera muitas polêmicas, pois é um assunto onde nós vamos apontar os movimentos de resistência à ditadura no Brasil. Vale destacar que o período da ditadura no Brasil vai durar de 1964, com a ascensão do governo de Castelo Branco, até 1985, com o fim da ditadura, com a saída do governo de Figueiredo e a entrada, quase a entrada, do governo de Tancredo Neves, que infelizmente ele vem a falecer e Sarney continua esse processo de redemocratização. É muito importante que na aula de hoje nós vamos discutir, dentre os vários movimentos de oposição ao regime militar, nós vamos evidenciar três. Vamos evidenciar os movimentos estudantis, vamos evidenciar os movimentos operários e vamos evidenciar os movimentos camponeses. Por que isso? Vale destacar que os movimentos estudantis, eles emergem com o processo de desenvolvimento do país, aquela ideia do país junto ao progresso, junto com a construção de Brasília, a chegada de multinacionais, a chegada da modernização ao território brasileiro. Junto com essa chegada da modernização, um grande êxodo rural que vai fazer muitas pessoas se adensarem demograficamente nas principais capitais. Essas principais capitais vai gerar grandes discussões e grandes aflitos dentro das fábricas, principalmente com os operários reivindicando melhores condições de trabalho. Mas a gente não pode também, na aula de hoje, de esquecer do que vier acontecendo no campo. A principal estrutura econômica do país até então ficou largada e com isso os camponeses, os trabalhadores rurais ficaram assistindo todas as movimentações no campo, no primeiro momento calados, mas depois, principalmente durante a ditadura, eles também começaram a gritar. Bom, vamos para a aula de hoje. Mas antes de nós irmos para a aula de hoje, deixa eu só deixar um recado aqui para vocês e vocês já sabem. Amores, terminou a minha aula, partiu para a aula do professor Silvestre. E olha que ele também preparou um conteúdo muito massa para vocês. E aquilo, né, gente? Tô aqui trocando ideia com vocês, partiu curtir, partiu compartilhar, partiu divulgar o link dessa aula que tá rolando geral aí para os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Afinal, nós estamos produzindo um conteúdo para vocês. Então, gente, vamos lá, fecha com a gente que no final sempre dá certo. Bom, a gente deu um descanso para vocês, né? Sexta, sábado e domingo. Mas hoje, segunda-feira, a gente já está aqui no pancadão. Vamos juntos até o final. Partiu para a aula? Ah, importante, pega o caderno, pega a caneta. Sério, gente, pega o caderno e pega a caneta para ir já registrando todos os detalhes da aula de hoje. Para quem achou a aula de quinta-feira pesada, a aula de hoje ela é muito mais. Vamos para a aula, galera! Bom, gente, hoje, como eu acabei mencionando para vocês, nós vamos discutir os movimentos de resistência à ditadura. Muito importante destacar que dentre os movimentos de resistência à ditadura, alguns tomaram uma proporção maior que outros movimentos. E aí, dado a isto, a gente não vai discutir todos os movimentos de resistência à ditadura.
Eu vou trabalhar com vocês basicamente 3 movimentos, tudo bem? Muito importante destacar que o período da ditadura militar foi um período de extrema repressão do governo para com sua população. E por ter sido um período de extrema repressão do governo para com sua população, para com os brasileiros, é claro que diversas frentes de oposição, diversas frentes de combate ao regime militar posto vieram a surgir, beleza? Bom, hoje, muita atenção, pega o caderno e a caneta que as informações são inúmeras. São vários detalhes que é muito importante que você venha aí realizando as anotações durante a nossa aula. Partiu? Vamos lá? Bom, vamos começar então aí discutindo os movimentos de resistência à ditadura. Primeiro ponto, vamos entender o que foi de maneira muito rápida aqui, só para a gente conceituar, porque não é o foco da nossa aula, o que foi a ditadura militar no país, tá bom? Então isso é muito importante até para a gente entender um pouquinho. Eu tenho quase certeza que você já sabe, mas não custa nada a gente trabalhar. Então, a ditadura militar foi um período pelo qual os militares conduziram a política brasileira. Não só acabaram conduzindo a política brasileira, como conduziram a sociedade, como conduziram a cultura, como conduziram a economia, como conduziram todas as frentes populacionais dentro desse contexto. Basicamente, a ditadura foi um período que se deu aí pelos constantes atos institucionais. Esses atos institucionais, eles normalmente colocavam em prática a censura, colocavam em prática a perseguição política, colocavam em prática a supressão de direitos constitucionais. E aí, bem como também, eles acabaram eliminando a falta total, tirando totalmente a democracia e principalmente esses atos institucionais reprimiam muito aqueles que eram contrários ao regime militar. Então não preciso nem te falar que esses movimentos de resistência à ditadura foram bastante massacrados pelos atos institucionais, tudo bem? Bom, muito importante destacar que a ditadura vai durar de 31 de março de 64 até 1985. Então vai durar ali do primeiro governo de Castelo Branco, né? E vai até o governo de Figueiredo. 85 é o período da luta já pela redemocratização do país. É o período das diretas já, é quando Tancredo Neves é eleito presidente do país. Vale destacar que ele vem a falecer e quem assume o governo é o seu vice e que Tancredo Neves ele é eleito de maneira indireta, mas tecnicamente é o fim da ditadura militar no país. Então, repara que foram aí 2 décadas, pouco mais de 2 décadas de ditadura aqui no país. Muito importante que uma das principais colocações para que os militares ascendessem ao poder era a ameaça comunista no Brasil. Lembrando que nesse mesmo contexto nós vivíamos um período de Guerra Fria, um período de emergência, tanto entre capitalismo, representado pelos Estados Unidos, bem como o socialismo, comunismo, representado pela União Soviética. O regime militar vai ser caracterizado por um regime de exceção, ou seja, é quase que plenos poderes para o poder executivo, tanto que o poder judiciário e o legislativo ficam sobre a tutela do poder executivo. Então é uma centralização muito forte na figura dos militares, beleza? Dentro disso, olha só, como eu até mencionei para vocês, nós tivemos diversos movimentos de resistência, assim, diversos movimentos. Então tivemos movimentos negros, tivemos movimentos de bairro, tivemos os movimentos das mulheres, o movimento LGBT, o movimento dos operários, dos trabalhadores rurais, dos estudantes, tá bom? Bem como também movimentos que partiram por lado da guerrilha, bem como movimentos armados de resistência à ditadura. Na aula de hoje, eu vou destacar para vocês 3 movimentos muito importantes que acabaram repercutindo, que repercutem até hoje na nossa organização sociopolítica. Então a gente vai trabalhar aqui os movimentos operários, o movimento dos trabalhadores rurais, dos camponeses, das ligas camponesas e o movimento dos estudantes. Tudo bem? Então, vamos começar aqui pelos movimentos estudantis. Vamos lá. Olha só. Os movimentos estudantis, na verdade, vamos criar um contexto. Vai começar, basicamente, com a ideia do aumento das universidades. Então, por exemplo, universidades como a USP, a UFRJ vão ganhar muita força, principalmente no fim dos anos 50. Na verdade, a consolidação delas vai se dar nesse período. Por que no fim dos anos 50? Pois o Brasil estava passando por um processo de
modernização, por um processo de progresso. Tanto que esta fotografia que eu apresentei aqui a vocês é a construção de Brasília, um dos principais símbolos e uma das principais colocações que criavam essa condição de expoência da técnica, da modernidade que o Brasil estava passando naquele contexto, beleza? Então era uma necessidade também, além de, claro, de criar as universidades, era uma necessidade de modernizar o país. Tanto que as universidades, elas criavam possibilidades da população ter uma mobilidade e uma ascensão social, ou seja, sair de camadas mais inferiores e atingir camadas mais superiores. Enfim, a lógica da educação. Lembrando, amores, que mesmo com esse aumento das universidades, muitas pessoas nesse contexto ainda não conseguiam se ingressar nas universidades. Mas quem conseguia se ingressar tinha possibilidades de ter uma ascensão social. Então, os aumentos das universidades, elas estavam muito relacionadas principalmente com a modernização do país. Essa modernização do país gerava uma pequena ascensão social, uma pequena não, uma grande ascensão social. Muito bem, dentro das universidades nós tínhamos aí tínhamos a ideologia e principalmente a política da universidade. Então, o que os estudantes, sobretudo os que estavam ingressando na universidade, eles lutavam? Eles lutavam pela transformação da ordem social. Qual que era a ordem social vigente no Brasil? Gente, aquela antiga ordem que herdou do processo colonial. Então, o filho da grande elite, a grande elite mandando em todos os meios, sejam políticos, sociais, econômicos, enquanto a maior parte da população vendo e se sujeitando para criar benesses para essa elite. Então, a ideologia que se construía muito dentro das universidades era uma ideologia de transformação da ordem social. Então, olha só, vamos inverter essa ordem social. Então, enquanto nós temos uma elite aqui, uma pequena elite mandando numa grande população, nós nunca vamos ter uma justiça. Então, se pensava em inverter essa ordem social. Tanto que correntes marxistas, principalmente com a essência da luta de classes, aquela luta entre burgueses e proletários, eles acabaram inundando as universidades. É muito importante destacar que já um pouco antes do golpe militar de 1964, os estudantes eles começaram a lutar pelo que a gente vai chamar de reforma da universidade, querendo ou não, um grande nascedouro dos movimentos políticos dos estudantes dentro das universidades. E o que foi a reforma universitária? Bom, a reforma universitária está para a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, assim como a reforma agrária está para o movimento do Sem Terra, só para você ter ideia. Então, a reforma universitária era uma bandeira que sempre foi defendida desde 1937. 1937 foi o ano de fundação da União Nacional dos Estudantes, só que ela só vai ganhar essa expoência mesmo com a grande difusão das universidades no Brasil. Então, o que era a reforma da universidade? É para construir, era uma reforma que queria priorizar a construção de uma rede de ensino livre e principalmente democrática, beleza? Muitos desses estudantes da reforma que propõem essa reforma na universidade já no início da década de 60, eles se inspiraram bastante no manifesto que foi escrito lá em 1918 por estudantes da Argentina, por estudantes da Universidade de Córdoba, beleza? Então, repara que a gente tem um cenário assim, modernização do país, movimentos estudantis com ideologias marxistas, propondo uma reforma da universidade que quer inverter essa ordem social, criar uma rede de ensino livre e democrática, enfim. Repara como o cenário vem se moldando. E aí, de fato, nós vamos chegar para os movimentos estudantis a partir do golpe de 64. Essa charge ela é muito interessante, porque é mais ou menos assim. Estudante, fique quieto, porque a partir de agora quem manda somos nós, militares. Então vamos lá. Primeiro passo, assim que ocorre o golpe de 64 e Castelo Branco assume o poder no país, vai começar a iniciar um período absurdo, uma repressão
às lideranças estudantis. Então, uma repressão principalmente às lideranças da União Nacional dos Estudantes, que fora criado lá na década de 30. Então eles começam a perseguir exatamente eles. Se você quer minar o movimento estudantil, você começa a perseguir ele. E aí, olha só, a Uni, ela vai se tornar ilegal. A Uni era legalizada, ela vai se tornar ilegal por meio da Lei Suplicy de Lacerda. Quem era Suplicy de Lacerda? Era o ministro da Educação. Então, agora a Uni, ela está na ilegalidade. Então, qualquer pessoa que pertencer à Uni, ou qualquer movimento que ocorrer, que a Uni realizar, União Nacional dos Estudantes, isso será crime. E se será crime, é passível de sanções jurídicas. E aí, em 1968, né, ou seja, 4 anos antes, se inicia grandes manifestações de rua, principalmente lá no dia 28 de março. Por quê? Vamos lá. No dia 28 de março de 1968, vai acontecer uma manifestação contra a má qualidade de ensino, que vai ser realizada lá no restaurante estudantil do Calabouço, lá no Rio de Janeiro. E essa manifestação, ela foi violentamente reprimida pela polícia. E aí, qual que é o grande BO aí? Essa violência da polícia fora tão grande que vai resultar na morte de um estudante, o Edson Luiz Lima Souto. Beleza? E aí, isso começa a gerar um grande problema, tá bom? E aí, com todo esse contexto aí, essa emergência da população pedindo luta, pedindo mais voz, pedindo o fim da ditadura, enfim, a polícia matando, os estudantes levantando e querendo a inversão social, nós vamos chegar aí no auge da repressão. Quando Arthur Costa e Silva, no final do ano, ele vai colocar o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, basicamente, foi aquele ato que proibiu tudo e que centralizou todas as vontades políticas para o Poder Executivo. Inclusive, é um dos atos de maior perversidade durante o regime militar. E aí, foi uma maneira de, basicamente, colocar todo o Brasil sobre os holofotes e o controle do regime militar. É claro que nesse contexto todo, os movimentos estudantis vão perder força. Já havia perdido força com a Lei Suplicy de Lacerda, que era o ministro da Educação, que estava reorganizando as entidades, enfim. Em 1968, um estudante morre lá no Calabouço. Sugestivo nome até, né? Morre lá no Calabouço. Para controlar mais ainda e dar uma segurada nos ânimos, não só dos estudantes, como de trabalhadores, como de operários, que posteriormente já nós vamos ver, eles acabaram, Arthur Costa e Silva acabou decretando aí o ato institucional número 5. E aí parte dos estudantes vão ingressar na luta armada. Aí a gente vai ter algumas organizações que não foi só pensada por estudantes, também muitos operários também se organizaram. Mas a gente tem aí o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, lá do Rio de Janeiro, a Dissidência Universitária de São Paulo e a Corrente de Minas Gerais. É claro que agora, com o Ato Institucional número 5 e todas as democracias sendo privadas, toda a liberdade de expressão sendo privada, toda a liberdade de imprensa sendo privada, muitas pessoas vão migrar para a luta armada. Então, é mais ou menos o que essa charge aqui mostra pra gente, e eu acho que vocês repara bem. Então, fique quieto e tá tudo certo. A próxima imagem, aí eu só vou mostrar isso aqui, que é bem importante. 1968 não é um ano à toa, tá, gente? Você deve estar pensando assim, nossa, 1968, por que só em 1968, 4 anos depois? Na verdade, foi uma onda de manifestações que basicamente tomou o mundo. E aí eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Maio de 68 na França. Você deve estar olhando e falando, nossa, professor Baglini, você saiu agora do Brasil e já foi para a França, o que tem a ver? Simples. 1968, maio, né? O maio de 68 na França, fica muito conhecido pelos estudantes da Universidade de Sorbonne lutar pela reforma educacional, lutar por uma democracia no processo de ensino-aprendizagem, lutar por melhores condições do estudo, lutar por os jovens, lutar por uma maior participação política, os jovens. Por isso que este movimento de 68 também acaba inspirando os jovens nas universidades aqui no Brasil, que estavam no processo de modernização,
também a lutar. Então não é à toa. Então os movimentos da França acabaram também não só inspirando aqui no Brasil, como inspirando em outros lugares do mundo. Por isso de 1968, tá bom? Continuando os movimentos estudantis, nós vamos chegar aqui no governo de Ernesto Geisel. Bom, o governo de Ernesto Geisel, esse bonitão aqui, ó, ele vai ser caracterizado por dar uma afrouxada no regime. Uma afrouxada no regime. Inclusive, é durante o governo de Geisel que se inicia um processo um lento e gradual processo de redemocratização. Então é no governo dele que vai se iniciar um processo lento e gradual da redemocratização. A galera mais linha dura, os militares mais linha dura, os militares dos anos de chumbo, eles criticam horrores Geisel porque ele começa a criar uma condição de abertura política e uma amenização do rigor militar. Então ele começa a dar uma, digamos, uma afrouxada, e um dos principais elementos dele vai ser a extinção do ato institucional número 5 durante o governo dele, que vai de 74 a 79. E quando ele extingue o AI-5, por exemplo, muitos partidos voltam à tona, muitos partidos voltam para legalidade, saem da ilegalidade e voltam para legalidade. Isso é muito importante, grandes mestres, para você entender. Então, querendo ou não, operários voltam a lutar por melhores direitos, estudantes voltam a lutar por melhores direitos, e aí, com o fim da extinção do ato institucional número 5, as lutas de resistência à ditadura começam a levantar principalmente essa bandeira aqui. Deixa eu pegar o apontador, que é a bandeira das liberdades democráticas, que é o principal foco, a luta pela democracia. Então, olha só, vai ocorrer a diminuição da repressão aos estudantes. E aí, como diminui, né, a repressão aos estudantes, eles começam a sair para as ruas em 77. Então, qual que era a principal bandeira quando eles saíam para as ruas? A bandeira das liberdades democráticas. Então, eram protestos e passeatas públicas, defesa da democracia, lutavam pelo fim das prisões e torturas, bem como a anistia de muitos que foram perseguidos e presos durante os anos de chumbo. E aí, em 1979, há uma refundação da UNE. Na verdade, não é que há uma refundação da UNE, da União Nacional de Estudantes. Ela volta para legalidade. Mas eu quero que vocês reparem que durante os anos de chumbo, não só os movimentos estudantis, como todos os outros tipos de movimento, eles deram uma segurada, e muitos foram principalmente para as guerrilhas lutar contra principalmente o regime militar, o AI-5. Beleza? E aí, a partir disso, os movimentos estudantis vão tomando proporção. É claro que durante a década de 80, a UNE e todos os outros movimentos estudantis dá uma diminuída, e aí eles só vão voltar ali no início da década de 90, né, uma forte campanha, os caras pintadas. Então o movimento de estudantes, eles pintam o rosto e vão à rua pedir o impeachment de Collor, beleza? Mas hoje os movimentos estudantis, tais como eram durante o regime militar, não são tão efetivos como eram, tá bom? Ali no início da década de 90, eles protagonizam um cenário político bem forte com os caras pintadas, mas a luta dos movimentos estudantis era principalmente por uma reforma educacional, uma democracia no processo de ensino-aprendizagem, e também levantavam as bandeiras da democracia. Beleza? Bom, gente, vamos agora para o outro movimento. E olha só, agora é assim, esse próximo movimento que eu vou falar para vocês, ele reorganizou a política brasileira, ele mudou, pessoas que eram do baixo escalão assumiram o alto escalão, e a gente vai começar agora a discutir os movimentos sindicais, movimentos operários, movimento dos trabalhadores, enfim. Vamos lá? Bom, a gente tem que entender, eu começo já com trazendo aí como pano de fundo Getúlio Vargas. Porque o governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45, tem um papel fundamental para o reconhecimento e para a legalização de muitas lutas operárias. Beleza? Então, segura aí, Getúlio Vargas é muito importante. O movimento operário brasileiro,
ele vai se iniciar principalmente no início do século XX, principalmente com muitos imigrantes europeus que chegaram aqui, viveram um contexto da Revolução Industrial lá na Europa, chegaram aqui e começaram a propor lutas sindicais, melhores condições de trabalho nas fábricas. Só que esses trabalhadores, eles não tinham reconhecimento legal. Não tinham. Mas isso também não quer dizer que eles não organizavam grandes greves. Basta analisar as grandes greves de São Paulo, de 1917, 1918, 1919, mas eles não tinham reconhecimento legal até 1930. Então eram... Nossa, me fugiu. Eles eram ilegais. Enfim, eles eram clandestinos na lógica da luta operária brasileira. Pronto, acho que fica melhor, beleza? E aí, em 1930, já no governo de Getúlio Vargas, por isso que eu faço questão de destacar esse cabra aqui, vai acontecer a criação do Ministério do Trabalho. E na criação do Ministério do Trabalho é o que vai ocorrer a regulamentação de sindicatos. Em 1931, sindicatos, tanto patronal quanto do trabalhador, então dos dois lados, começam a se organizar, cada um lutando pelo seu interesse. E os sindicatos, eles saem da ilegalidade e se tornam legais a partir da criação do Ministério do Trabalho. Muito importante que, em 1943, Getúlio Vargas vai consolidar as leis do trabalho, a CLT, a carteira de trabalho, aquele monte de lei que hoje nós sabemos que o trabalhador tem. E aqui é muito interessante porque foi uma tacada de mestre de Getúlio Vargas, pois nesse período o Brasil vivia o Estado Novo. O período do Estado Novo, Getúlio Vargas, é o período da ditadura getulista, um período muito repressivo para a população. E a massa de trabalhadores, elas estavam manifestando e gerando rusgas dentro do espaço urbano, gerando conflito, gerando calor entre a população. Então Getúlio Vargas, com uma tacada de mestre, desce algumas leis que vai de encontro às reivindicações dos trabalhadores e ele acaba colocando os sindicatos sob o controle do Estado. Então é mais ou menos assim, sindicato, você pode falar, mas você quer o quê? É isso? Eu já fiz a lei. Você quer jornada mínima de trabalho ou jornada máxima de trabalho? Eu já fiz a lei. Você quer um salário mínimo? Eu já fiz a lei. Você quer férias? Eu já fiz a lei e coloquei tudo na consolidação das leis do trabalho. E aí agora, você quer o quê? E isso, para a grande população, soou com uma maneira maravilhosa, tanto que é dentro desse contexto que Getúlio Vargas vai ser apelidado de pai dos pobres. Lembrando que Getúlio Vargas ele tinha uma grande popularidade para com a grande população. É claro, e vale destacar que ele também se aproveitava bastante da máquina do Estado para gerar sempre imprensa e propaganda positiva para ele, beleza? Mas eu acho que é muito importante trazer esse contexto, que as lutas operárias, elas não vão se iniciar no regime militar. As lutas operárias têm antecedentes de início do século XX. No governo de Getúlio, ele dá uma organização. Termina o governo de Vargas em 1945, ele vai ajudar a criar o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido Trabalhista Brasileiro vai ajudar lá em 1953, já com os ânimos acalorados, inclusive já no governo de Getúlio Vargas, porque ele volta nos braços do povo, tá bom? Na década de 50. Ele sai em 45 e ele volta na década de 50 nos braços do povo. E como a inflação estava super alta naquele contexto, o poder de compra da população estava super baixo, o salário estava arrochado, vai acontecer em 1953, junto com a organização daquele partido que Getúlio Vargas ajuda a criar, a greve dos 300 mil. Essa aqui, ó, a grandiosa greve do proletariado paulista. Olha só para vocês terem ideia, essa greve dos 300 mil, ela não apenas alcançou seu objetivo financeiro, que era um reajuste salarial de 32%, os trabalhadores queriam um reajuste de 32%, exatamente porque a inflação estava muito alta, também como foi aqui que criou condições para surgimento de entidades intersindicais, sabe? Ou seja, sindicatos se organizando e aumentando uma proporção. Olha o movimento operário ganhando forte. E aí vai formar grandes lideranças operárias e vai acabar pressionando o governo de Getúlio Vargas para nomear um ministro do Trabalho
que estivesse comprometido com a condição de vida dos trabalhadores, tá bom? E aí, quem ele vai nomear? O ministro do Trabalho de Getúlio vira João Goulart. João Goulart, aquele que vai ser presidente do país, beleza? Então isso é muito interessante. O principal objetivo da greve nesse contexto era a inflação e eles queriam um reajuste salarial, eles não tinham poder de compra. Mas comecem a reparar que já na década de 50 os trabalhadores começam a definir, olha a pressão que os trabalhadores geram, que os operários das fábricas geram, definir vontades políticas no alto escalão do governo, beleza? Mas aí a gente tem uma lógica econômica muito importante. Gente, os trabalhadores, eles produzem. E ficar sem produção é muito punk, beleza? E aí a gente vai começar agora a efetivar os movimentos sindicais a partir da ditadura. E aí é muito importante vocês compreenderem isso aqui comigo. Como que começa a resistência à ditadura, né? É óbvio, gente, é óbvio que se historicamente operários lutavam por melhores condições, qualquer coisa que venha a contrapor eles, eles vão bater. Porque desde o início do século XX eles vêm lutando. Você acha que chegando em 1964 eles iam parar? Não. E aí eles começam resistindo à ditadura da maneira mais simples, né? Simples não, mas fazendo sabotagens, fazendo boicotes, fazendo as operações tartarugas. Essas operações tartarugas, elas eram muito comuns, tá, gente? Muito. Operações tartarugas. É aquela operação, o trabalhador ele até vai trabalhar, mas em vez de ele produzir 10, ele vai produzir 4. No outro dia, ao invés de ele produzir 4, ele vai produzir 3. E assim sucessivamente. Então, bem devagarzinho. Só que, olha só, é nesse contexto que muitos movimentos operários começam a eleger para suas lideranças sindicais pessoas do chão da fábrica. Aí você deve pensar assim, como assim, Baglini, chão da fábrica? Porque até então, as lideranças sindicais, elas não necessariamente eram aqueles que estavam do lado dos trabalhadores ali, trabalhando. Tinham grandes cargos e, por N fatores, acabava assumindo essa liderança. Os movimentos operários de 66, não. É o peão assumindo a liderança para o peão junto com o peão. Então, a ideia, a identidade coletiva começa a emergir muito forte aí. E aí eles vão lutar pelo quê? Pelo aquele mesmo movimento da década de 50. Então eles vão reclamar do arroxo salarial, ou seja, a diminuição do salário, a elevada inflação e o aumento do custo de vida. Vale destacar que esse aumento do custo de vida aqui, lindos, está muito relacionado também à modernização do Brasil e ao processo de urbanização do Brasil. Então o Brasil vinha passando por um processo de urbanização, as pessoas vinham se concentrando mais em cidades, e as cidades, historicamente, são muito mais caras. O custo de vida na cidade é muito maior do que o custo de vida no campo, que outrora se estabelecia no Brasil. E aí eu coloquei, operários começam a protagonizar, começam a lutar, os operários começam a ser protagonistas dos seus movimentos sindicais, e a gente vai ter as primeiras grandes lutas sindicais, que vai ser os metalúrgicos lá de Osasco com José Ibrahim. Esse cara aqui, olha, ainda ele era novinho, então ele vai assumir o protagonismo da luta sindical e vai começar a bater de frente. E quais eram as lutas nesse contexto? Então eles estavam lutando por tudo isso. Querendo ou não, é uma resistência à ditadura. Mesmo porque no início da ditadura, o grande empresariado ficou do lado da ditadura exatamente porque o regime militar virava e falava, toma cuidado que a gente está sobre o perigo iminente de um comunismo no país. É esse discurso que a gente conhece bem. E aí, em Belo Horizonte, o Enio Seabra também sendo uma grande liderança sindical. Beleza? Vamos lá, então. Olha só. E aí, os movimentos sindicais, em abril de 1968, vai conseguir a sua primeira grande vitória. Sim, vai conseguir a sua primeira grande vitória. Quando a gente fala primeira grande vitória, vai ser os operários conseguem criar assembleias junto com a classe patronal e negociar o arroxo salarial, negociar a inflação, negociar melhores salários, negociar melhor condição de trabalho. E onde que isso vai acontecer, essa grande primeira vitória?
aqui em algumas empresas, na Companhia Belgo-Mineira, na Mannesmann, na Acecita. E aí a vitória vai ser essa daqui, ó. Vai ocorrer uma formação de comissões de negociação. Gente, para o trabalhador isso foi extremamente importante. Para a ditadura não, porque é a população via operário, via classe proletária se organizando. Muito aquela essência da luta de classes. E é que a gente tem um jornal da época. A greve mineira já parou 16 fábricas e pode aumentar, né? A última hora sendo a última hora. Sempre, beleza? Então vamos lá. Ó, aí eu trouxe aqui uma citação para vocês. Olha que interessante. As greves operárias deflagradas em 1968 tinham um claro sentido de confronto. Tanto a ditadura militar, que cerceava a liberdade e autonomia sindical. Gente, vale destacar que sindicato para a ditadura é algo extremamente oposto. Então, organização sindical para o regime militar de exceção é totalmente oposto. Então, liberdade e autonomia sindicais. Quanto à sua política econômica fundada na superexploração do trabalho. Beleza? Então, basicamente, os sindicatos, deixa eu pegar aqui o marca-texto, os sindicatos, eles pregavam, né, aqui, eles batiam na superexploração do trabalho. Tudo bem? E aí a gente vai ter um aumento das repressões. Então, enquanto aqui ó, a gente teve algumas vitórias, é importante destacar, agora não. A gente vai ter algumas repressões. Então, em julho de 1968, em Osasco, né, muitos trabalhadores, inspirados pelos primeiros movimentos que ocorreram na própria cidade, lutaram de novo. E aí eles pararam as fábricas da Cobrasma, Barreto Keller, Lonaflex, Granado e Braceixos. Se eu não me engano, tem mais duas aí, depois vocês dá uma pesquisada. Só que nesse contexto, a polícia via governo, tá bom? Então as forças policiais representando as forças do governo vai reprimir esse movimento. Vai reprimir como? Intervindo nos sindicatos. Então olha só, as forças do governo cercaram e invadiram as fábricas. Houve uma repressão violenta contra os grevistas, ou seja, uma grande derrota. E o Ministério do Trabalho, olha só, declarou... Gente, não é o Ministério do Trabalho de João Goulart, tá? João Goulart já tinha ido embora faz tempo. É o Ministério do Trabalho do regime militar. Declarou essa greve ilegal. Ora, mas se lá na CLT se deixava, a greve era reconhecida constitucionalmente, no regime militar não mais, no regime militar não mais. Só que vocês bem sabem que quando isso ocorre, a tendência é das pessoas se organizar mais ainda. A tendência é das pessoas lutar mais ainda. Beleza? Vamos lá então. E aí, a década de 70 vai esfriar, isso é muito importante. A década de 70 vai esfriar, mesmo porque a gente ainda está passa pelos anos de chumbo, vem o governo de Geisel, tenta criar uma abertura econômica. Com essa criação de abertura econômica, as fábricas começam a contratar cada vez mais. Lembra? Processo lento e gradual de redemocratização. Com a extinção, ou seja, Geisel termina o AI-5, vai fazer com que muitos partidos comecem a aparecer, muitos partidos ressurgem e aquelas lideranças que outrora estavam presas começam também a receber anistia. E aí, dentro desse contexto, novas greves vão começar a acontecer no final dos anos 70 e no final dos anos 80. Gente, importantíssimo. A principal luta operária para se adquirir algo é por meio de greve. Isso é muito importante destacar. Greve para a produção, produção para a economia. E aí no final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente vai começar a ter um novo cenário. E esse novo cenário vai acontecer no ABC Paulista. ABC Paulista, para quem não conhece, é uma região metropolitana de São Paulo. ABC são as iniciais de 3 grandes cidades de cunho industrial da região metropolitana de São Paulo. Santo André, São Bernardo e São Caetano. E aí, em 1978, vai acontecer uma greve na Scania, montadora ali de caminhões, da Scania, enfim, você conhece, em São Bernardo do Campo. Essa grande greve aqui, em 1978. Só que
A greve operária serviu de mote e serviu de base para que outros setores da sociedade também viessem entrar em greve. Beleza? Quem vai entrar em greve aqui? Nesse contexto, professores, bancários e trabalhadores da construção civil, ou seja, o grande colapso. Então o regime militar começa de fato a tremer, fala, meu Deus, olha o que está acontecendo. Então, muitas pessoas estão entrando em greve. E aí a gente tem um contexto muito importante, porque a centralidade econômica do país já se canalizava para a região metropolitana de São Paulo, bem como para a cidade de São Paulo. Então você tinha o principal espaço industrial do Brasil parando, não só operários, como outros setores. E aí, com isso tudo, em 1981, lembra, lá na década de 50, quando a greve dos 100 mil cria intersindicatos? Pois é, 30 anos depois, em 1981, vai ocorrer na cidade de Lins, no estado de São Paulo, o Congresso Metalúrgico, ou seja, vários sindicatos metalúrgicos se unem e lá vai se estabelecer então o Partido dos Trabalhadores, bem como o Jornal da Luta Sindical. O Jornal da Luta Sindical tinha como objetivo, querendo ou não, mostrar para a grande população quais eram os objetivos do sindicato, o que o patrão fazia, o que o patrão não fazia, enfim, e vai surgir o Partido dos Trabalhadores, o PT, que inclusive vai assumir a presidência do Brasil anos mais tarde. E aí a gente já está falando de um contexto extremamente contemporâneo a nós. Beleza? E é claro, gente, não tem como falar de Partido dos Trabalhadores e não falar de um dos seus fundadores, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que aí a discussão aqui, grandes mestres, não é se você é a favor, se você é contrário, se isso gerou polêmica ou não gerou, mas é importante vocês analisar todos os fatos históricos e todas as construções teórico-metodológicas para se compreender o Brasil atual e principalmente os movimentos de resistência à ditadura. Querendo ou não, movimentos sindicais foram movimentos de resistência a ditaduras. E aí, em 1980, já com a criação do Partido dos Trabalhadores, os movimentos sindicais começam a ganhar uma força muito grande, porque a população se sente agora representada por uma liderança, que no caso aqui é o Lula. E aí se funda a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a partir da Central Única dos Trabalhadores, muitos trabalhadores operários, proletária, classe proletária, começa a se reunir em assembleias que chega até reunir, gente, 100 mil pessoas. Uma das reuniões mais famosas aconteceu no estádio 1º de Maio, na cidade de São Bernardo, quando as lideranças sindicais, no caso o Lula, vai reunir 15 mil pessoas. Aí, com essas greves que estavam a acontecer, o general Figueiredo, o último governo da ditadura militar, vai intervir, vai colocar 8 mil soldados e vai prender todo mundo, inclusive os líderes sindicais. E essa intervenção, ele suplanta as vontades do Estado. Quem era o governador do Estado de São Paulo nesse contexto? O Paulo Maluf. Então ele não dá bola nenhuma para Maluf, pouco importa o que acontece, para onde vai, eu vou intervir e aí prende. Com a prisão dos líderes, é muito importante destacar que as greves começam a perder força. E era tudo aquilo porque muitos trabalhadores começam a não ter o salário. Por não ter o salário, eles não conseguem consumir. A crise está bastante estabelecida, mas era um movimento muito forte de resistência à ditadura. E aí, trazendo aqui uma outra citação para vocês, eu vou colocar aqui, que eu acho que aí a gente consegue fechar os movimentos operários. Olha só. As greves do movimento operário haviam produzido uma vitória política irreversível, a mudança do cenário político nacional, já que as forças de oposição cresceram e a ditadura ficou sem condições de levar adiante seu projeto de institucionalização do regime. As eleições de 1982, com importantes vitórias da oposição, já refletiram essa nova correlação de forças. Então veja que os movimentos operários tiveram um papel fundamental na desestruturação do regime militar.
principalmente com a abertura lenta e gradual iniciada no governo de Geisel, onde já a partir de 80, muitos políticos que assumiram o Congresso eram políticos das lideranças sindicais e também das lideranças estudantis. E também das lideranças camponesas que a gente vai ver agora. Beleza? Então repare que esses movimentos de resistência à ditadura, de fato, teve crucial importância para a história brasileira e para o fim do regime militar. Talvez se não fossem esses movimentos, a gente estaria ainda sobre os holofotes da ditadura no país, beleza? Bom, vamos lá então agora discutir os movimentos camponeses. Vamos sair do espaço urbano e ir para o espaço rural com os movimentos camponeses. Grandes mestres, muito importante destacar que os camponeses ficaram sobre a escuridão durante muito tempo. Aquela relação de Getúlio Vargas com o pai dos pobres era pai dos pobres de quem estava no espaço urbano, mas não era pai dos pobres de quem estava no espaço rural, tá bom? Então isso é importante destacar. Para tanto, a gente vai falar agora dos movimentos camponeses. Lindos, os movimentos camponeses, eles vão começar lá no finalzinho da década de 40. E qual que é a principal luta, grandes mestres, de qualquer liga camponesa? Antes, hoje, amanhã e sempre. Pela reforma agrária e pela luta de direitos sociais. Aliás, principalmente pela reforma agrária. Se a gente analisar a estrutura fundiária do Brasil, desde capitanias hereditárias, ela sempre foi feita pela concentração de terras, uma distribuição extremamente injusta das terras, a gente sabe disso. Então, pouquíssimas terras com quase todos os camponeses e a maior parte das terras com pouquíssimas pessoas. Beleza? Mas a gente tem um contexto muito importante em 1955. Então, as ligas, essas pequenas organizações camponesas reivindicando a reforma agrária, começa na década de 40, mas só 15 anos depois, em 55, que elas começam a se institucionalizar, vamos falar assim. Então vai surgir a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Beleza? Plantadores de Pernambuco. Olha aqui, eu coloquei um N. De Pernambuco. Perdão aqui pelo erro, tá, amores? Perdão aí, vamos lá. Pelos Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, a SAP. O que essa sociedade eles organizavam? Era uma sociedade até muito bem estruturada. Então eles ofereciam assistência médica, assistência jurídica, assistência educacional para a família dos camponeses, ofereciam linhas de crédito, coisa que o governo deveria fazer, mas não fazia, pois os holofotes estavam voltados para a industrialização, para a modernização do Brasil nas cidades e deixando os movimentos camponeses para trás. E também era uma luta contra os latifundiários. Afinal, gente, pensar em reforma agrária e não pensar em luta contra os latifundiários é um grande atentado, não é? E aí a gente vai ter uma figura extremamente importante que na época o jornal estadunidense New York Times vai falar que esse cara se tornou a principal liderança camponesa do Brasil. Que é esse cara aqui, ó, o Francisco Julião, o advogado Francisco Julião, do Partido Socialista Brasileiro, um deputado estadual. Esse cara aqui, ó, ele vai começar a lutar a favor dos camponeses. Então ele vai passar a ser a representação política dentro do Congresso pelas lutas camponesas, ou seja, pelo menos pela justiça de direitos sociais. Saindo do Nordeste e indo lá para o Sul, em 1960, vai acontecer o movimento dos agricultores sem terra. Então, alguns agricultores que, querendo ou não, vamos falar assim, que seria uma espécie de gênese do movimento dos sem terras que vai acontecer lá na frente, já eu falo para vocês, eles vão lutar também pela reforma agrária. Só que lá, deixa eu apagar aqui a borracha. Aí, peguei. Só que lá, diferente das resistências políticas de lá do Nordeste, no caso aqui, Leonel Brizola, que era o governo do Rio Grande do Sul, ele era favorável à reforma agrária. Tanto que esse primeiro movimento, no início de 60, vai ter como vitória a desapropriação de terras improdutivas e, a partir da desapropriação de terra improdutiva, se cria assentamentos. Então,
repara que no início da década de 60 a gente tinha dois movimentos. Então, Francisco Julião, lá no Nordeste, representando a favor dos camponeses, porque os latifundiários lá no Nordeste e muitos impostos de governo, impostos de grandes mandatos políticos segurava, né, a bancada rural, e lá no Rio Grande do Sul o governador era a favor da reforma agrária, o que acabou gerando esses dois cenários no Brasil no início de 60. Beleza? Então repara que os movimentos camponeses não é um resultado necessariamente da ditadura, embora na ditadura vai ganhar uma força muito grande, mas sim um resultado que já se inicia lá na década de 40. E aí a gente vai chegar no, digamos, no pré-ditadura. Lembra do ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, João Goulart? Pois é, ele vai virar presidente do país. E aí, em 1963, olha só, um ano antes do Castelo Branco iniciar a ditadura no país, ele vai, via pressões camponesas, aprovar o Estatuto do Trabalhador Rural. Gente, Estatuto do Trabalhador Rural, ele era como uma espécie de CLT do trabalhador rural, tá? Uma espécie de CLT. Porque quando a consolidação das leis do trabalho foi aplicada, foi promulgada por Getúlio Vargas, ele aplicou isso para os trabalhadores do espaço urbano, não para os trabalhadores do espaço rural. Quando passa a acontecer o Estatuto do Trabalhador Rural, o que os movimentos camponeses vão conseguir? Isso daqui, ó, a equiparação dos direitos dos trabalhadores rurais aos dos urbanos. Pô, isso é muito importante. Então, jornada máxima de trabalho, férias, licenças, enfim, os direitos da CLT também passam a ser aplicados via Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Lembrando que João Goulart, ele tinha em seu discurso, inclusive, foi um dos motivos que suou para que os militares ficassem com medo do comunismo aqui no Brasil, ele tinha como discurso as reformas de base. Dentro dos discursos das reformas de base de João Goulart, ele também queria propor a reforma agrária, beleza? A partir do momento que ocorre o Estatuto do Trabalhador Rural, vai acontecer aí se permite a criação de, volta aqui, de sindicatos, muito bem, de sindicatos, e com a criação de sindicatos, aí é aquilo, tá organizada. Gente, a partir do momento que trabalhador, seja urbano ou seja rural, se organiza, isso gera atrito com a elite. E aí eles vão ocupar engenhos, vão começar a ser perseguidos por latifundiários e essa perseguição aqui dá em morte, tá, gente? Aliás, as mortes no campo, elas são muito maiores do que as mortes nos espaços urbanos. Porque nos espaços urbanos, os holofotes são muito grandes para todos. No campo, dada a condição de isolamento midiático, as mortes elas são mais constantes. E aí, uma das principais figuras aqui vai ser o extermínio de João Pedro Teixeira, que era o presidente da Liga do Sapé, lá em Paraíba. A Liga do Sapé é uma espécie também de sindicato. Importante que depois a esposa de João Pedro assume o rolê e a sua família inteira passa a ser perseguida diariamente, constantemente. Começam a morrer pelos latifundiários. Beleza? Então, apesar que isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês ainda é pré-golpe, tá? Aí a gente chega no golpe de 64. Aí, filho, o negócio ficou feio, feio, feio. Porque aí, gente, no golpe de 64, tanto militares quanto latifundiários vão começar a reprimir qualquer tipo de organização sindical no campo. Qualquer tipo de organização sindical no campo. E uma das imagens mais emblemáticas das dificuldades encontradas pelos camponeses a partir do golpe de 64 é essa imagem aí, essa fotografia que eu deixei ao fundo, que é a agressão de Gregório Bezerra. Esse rapaz que está aí sentado, ele era um dirigente comunista, era um líder camponês já bem veterano, ele foi brutalmente arrastado por militares pelas ruas da cidade, com 3 cordas amarradas no pescoço, e sendo constantemente agredido. Então, quando você olha isso daí, você imagina já como que os movimentos camponeses passaram a organizar e passaram a atuar,
a atuar frente aos regimes militares, ou seja, passaram a perder a força que eles tinham. E aí, só para vocês terem ideia, a Comissão Pastoral da Terra estima-se que de 62 a 89, durante aí o regime militar, um pouco depois, um pouco antes também, 1.566 trabalhadores foram assassinados, principalmente trabalhadores dos movimentos camponeses, tá bom? Aí o que acontece? O próprio regime militar, eles estavam cientes que a miséria no campo que estava a acontecer poderia se tornar um problema político grave, extremamente sério. E a população brasileira, a maior parte da população brasileira nesse contexto ainda, estava no espaço rural. E aí o regime militar tentou esboçar um conjunto de políticas sociais para o trabalhador rural dentro desse contexto. Então, quais foram as políticas? Eles criaram o Programa de Distribuição de Terras, um Proterra, um ensaio da reforma agrária, bem como criar o Fundo do Trabalhador Rural, o FUNRural. O FUNRural é mais ou menos como se fosse o FGTS, beleza? Mas, quando a gente entra nos anos de chumbo, vocês bem sabem, o período mais pesado da ditadura, houve um recolhimento forçado dos movimentos camponeses. Também, cara, quando você olha uma situação dessa que aconteceu com o Gregório Bezerra, os movimentos camponeses acabam perdendo muita força. Mas é importante destacar que os movimentos camponeses, eles vão retomar as suas lutas, gente, no mesmo período, lindos, isso é muito importante, no mesmo período das novas greves operárias do final da década de 60 e início de 80 no ABC Paulista. Afinal, com o fim do Ato Institucional número 5, muitos partidos começaram a ser criados, tá bom? E aí vai acontecer a necessidade de uma reorganização sindical, e eles vão porque estava tudo muito complicado, eles vão se organizar numa Confederação Nacional dos Trabalhadores. Eu acho que o primeiro grande exemplo, depois dos anos de chumbo e com a retomada das lutas, vai ser a greve dos canavieiros em 1979, que vai acontecer em Pernambuco. Essa greve mobilizou aproximadamente 20 mil pessoas e 23 sindicatos. Os canavieiros, eles reivindicavam aproximadamente 50% de aumento salarial. Além de reivindicar aumento de salário, eles também queriam pequenas terras ali para praticar a sua subsistência e principalmente uma tabela de pagamento para o tipo de serviço executado. Mas é muito importante que ainda a gente estava em regime, então a ditadura ela manda uma tropa, né? Manda uma tropa para segurar essa greve, mas pouco adiantou. Tanto que é a primeira grande vitória dos grevistas camponeses. Eles conseguiram, então, ter terras para o desenvolvimento da subsistência, bem como ter uma tabela de pagamento à exploração da cana. E aí, lembra daquele primeiro movimento lá do início de 60? Em 1985 vai surgir aí hoje, digamos que talvez seja o principal movimento dos camponeses no Brasil, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, lá no Rio Grande do Sul, na fazenda Anoni. Então, trabalhadores diversos camponeses invadem a fazenda Anoni, a ditadura vai mandar uma tropa que foi comandada pelo Major Curió, o mesmo major que reprimiu a guerrilha do Araguaia, para esvaziar o movimento, mas sem muita luta. Inclusive, lá vai ser um sucesso de assentamento, pois eles pegam toda a terra da fazenda Anoni e, oh meu Deus, aqui ó, e dividem, conseguem fazer um sucesso de assentamento. Aqui está uma fotografia deles comemorando essa vitória aí. E para a gente chegar na nossa parte final, puxado, né, gente? Eu sei disso, mas... Isso porque eu só comentei de 3 movimentos, hein? Imagina só se eu fosse comentar de todos, a gente ficaria aí umas 3 horas. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra se tornou um importante protagonista da política e das lutas sociais no Brasil. A atuação do MST
ao fim de 30 anos, resultaria em 1 milhão de famílias assentadas, em cerca de 80 milhões de hectares, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, área 2 vezes maior do que o território do Paraguai. Dados bastante positivos, mas segundo o MST, insuficientes, pois cerca de 100 mil famílias continuam sem acesso à terra. É o que eu falo para vocês, grandes mestres. As lutas camponesas, elas querem lutar principalmente pelo acesso à terra, pela reforma agrária. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E lembre-se, juntos somos mais fortes. E para você que está focado nos estudos para a PMPR, eu tenho quase certeza que você fez as anotações. Cara, se tu não fez essas anotações, é importante que faça. Pois olha só, de verdade, são tantos detalhes, tantas idas e vindas, que se você realizar as anotações com calma, com afinco, com certeza na hora da prova você consegue gabaritar. Porque aí você vai lembrar de vários elementos, beleza? Galera, e é aquilo, né? Tem uma galera vendo a aula e eu tenho poucas curtidas. Então, dá aquela curtida no vídeo, dá aquela moral. Na hora que terminar aqui, vai nos comentários e comenta, cara. Isso é super legal, isso dá um gás para nós do Gabarita Geoconcursos continuar produzindo. E o YouTube indica mais. Então, na hora que terminar essa aula, além de você curtir, dá uma compartilhada. Só você clicar assim, ó, compartilhar. E aí tá tudo certo. Então compartilha no Face, compartilha em grupos de WhatsApp, compartilha em grupos de Telegram, divulga. Esse projeto que nós estamos fazendo para vocês foi pensado com muito carinho. Vocês não têm ideia o trabalhão que isso dá. Então, galera, muito obrigado mesmo. Valeu demais e lembre-se, juntos sempre somos mais fortes. Valeu!